Galera, dando continuidade às nossas aulas sobre o tema ética, eu gostaria de agora falar sobre o psicólogo norte-americano Kohlberg, que nasceu em 1927 e faleceu no século XX, né? Em 1987. Na verdade, nasceu e faleceu no século XX, né? Qual que é a importância do Kohlberg? É fundamental, como falei anteriormente, que nós possamos entender, que vocês possam entender que a consciência moral justamente é construída. Por isso, então, que caráter, valores, princípios, virtudes, as responsabilidades, os compromissos, os deveres, são construídos mediante as relações que as pessoas têm em sociedade, mediante uma série de influências externas, mediante ensinamentos, basicamente tudo aquilo que é aprendido ao longo da vida. É fundamental, por outro lado, dizer também que é de vital importância que as pessoas questionem também os valores e os princípios e assim por diante. É fundamental que o desenvolvimento da autonomia possa acontecer. Só que até que a autonomia vá ser construída, inicialmente, em relação aos valores e aos aprendizados, o que existe é uma total heteronomia no indivíduo, no caso, na criança. É justamente nesse ensejo que adentra a teoria de Kohlberg acerca dos níveis da moralidade. Então veja aqui. O eixo do processo é chamado de convencional, quer dizer, é um conjunto de normas que são aceitas e desejáveis por uma determinada sociedade. Então, em uma determinada sociedade, há um conjunto de normas e de leis, de um ponto de vista moral, que são morais, e que são desejáveis em um sentido... É desejável que as pessoas justamente ajam segundo estas leis e estes preceitos, por assim dizer, de um ponto de vista moral. O Kohlberg justamente revisou esses níveis da moralidade da seguinte forma: nível pré-convencional. Caracteriza-se pela moralidade heterônoma. O que é a ideia aqui da heteronomia? A ideia aqui do nomia, leis, esse noma, né? Leis, regras, esse hétero, aquilo que é diferente. A moralidade do sujeito, no caso da criança, sobretudo, é heterônoma no sentido que ela simplesmente acata as regras que são impostas a ela, regras que são, em última instância, externas. Esse nível pré-convencional, ele é dividido em 2 estágios. No primeiro estágio, as regras morais são dadas pela autoridade e aceitas de modo incondicional. Quer dizer, não se coloca condições prévias, simplesmente são aceitas. A criança obedece, no caso
por exemplo, a fim de evitar castigo ou para merecer uma determinada recompensa. Predomina-se o que se entende de um ponto de vista sociomoral como sendo um ponto de vista egocêntrico. Então, uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, de 3 anos de idade, você vai impor a ela uma determinada regra, você é a figura de autoridade, essa imposição ela não precisa ser gritando, por exemplo, né? Simplesmente você vai colocar a regra, né? A lei, né? Dizer a verdade ou guardar os materiais da escola, arrumar a caminha, né? Só que a criança ela vai obedecer para não ter, não é, castigo no final, ou vamos supor que ela vai ganhar uma recompensa, uma estrelinha toda vez que ela cumprir a atividade em casa, né? Ou fez a tarefa da escola, não é? Pintou lá o desenho que a professora da escola, não é, mandou para casa que a criança pintasse. Pintou o desenho, ganhou uma estrelinha lá no quadro das estrelinhas. Quando ela completar 10 estrelinhas, você leva ela até o supermercado e ela escolhe uma guloseima, tá? Por que então que isso que eu estou falando é egocêntrico? O ego então seria o eu. O eu da criança é o centro dela mesma, não é? Quem é o centro? Ela. Não é o que você quer, não é? É ela é o centro. Você não pode considerar nesse nível pré-convencional, no caso do primeiro estágio, dentro do nível pré-convencional, segundo Kohlberg, você não pode considerar a criança egoísta. Ela não é egoísta porque ela te obedece para não ter castigo, não é? Ela é, por assim dizer, egocêntrica, por isso ela te obedece para não ter castigo. Ela é o centro. Então ela não quer prejuízo a ela mesma. Só que esse estágio moral tem que ser evoluído para um segundo estágio moral dentro do nível pré-convencional. Um pensador da psicologia que também desenvolveu essa questão do desenvolvimento cognitivo, mas não cognitivo de um ponto de vista lógico tão somente, mas cognitivo voltado a uma questão de amadurecimento moral, foi o Jean Piaget, que foi mestre do Kohlberg. E o Piaget, por assim dizer, sofreu influências do alemão Immanuel Kant, que foi um grande pensador da ética e da moralidade. Só uma observação, fecho parênteses, que eu nem abri, mas tudo bem. No segundo estágio do nível pré-convencional, o que o Kohlberg vai colocar? Inicia-se o processo de descentração. Quer dizer, então, a criança que era o centro, a estrutura egóica dela o centro, agora justamente começa a ocorrer uma descentralização. Deixar de ser o centro. Começa a haver o reconhecimento ao lado dos interesses próprios dela, ela continua com seus interesses, mas ocorre um reconhecimento que outras pessoas também têm interesses. E que os interesses das outras pessoas também devem, olha que interessante, estou usando aqui novamente o verbo dever, que já comentei nas aulas anteriores, conceito do qual Kant, já abordava muito. Ela começa então a perceber que os interesses das outras pessoas também devem ser respeitados. Não é somente o interesse dela que deve ser respeitado. Não é somente o que ela quer que deve ser respeitado, né? Então, este psicólogo norte-americano começa a ter uma visão
de que o amadurecimento moral da criança, neste estágio, justamente opa, não sou mais o centro. Começa a olhar para os lados e começa a perceber que há outras pessoas, outras crianças, não é? Por exemplo, na escola, está na escola, percebe que não é somente o interesse dela que deve ser respeitado, mas há outros interesses concomitantes ao interesse dela, que existem no mesmo espaço social que os interesses dela, não é? Pressupondo então que vai ocorrendo um amadurecimento moral, chegar-se-á ao nível convencional. Valoriza-se o reconhecimento da outra pessoa. Agora a criança está dizendo, olha, né? E o mais interessante que eu vejo é que o Piaget, pessoal, só aqui, rapidamente mudando de assunto, é que o Piaget determinava a faixa etária. Agora, de imediato, não vou saber dizer todas as idades que o Piaget aponta mediante a sua teoria acerca do desenvolvimento mental, desenvolvimento cognitivo e motor. Mas ele aponta idades. Claro que essas idades, elas não necessariamente, não é? Aquela idade específica, né? Mas ele coloca uma faixa etária. E o Kohlberg, ele não coloca uma faixa etária, não é? Ele até chega a comentar que um amadurecimento moral mais efetivo é aquele que ocorre 10 anos após a adolescência. Mas aí entra toda aquela questão, qual foi o público do Kohlberg, não é? Se eu não me engano, houveram pesquisas que ele fez em Chicago. Isso vai depender, então, do público, de quais são as crianças, quais são os adolescentes, que sociedade, que ano, que século, e tudo isso, né? Mas olha cá, pertencem ao nível convencional o terceiro e o quarto estágio. No terceiro estágio, predominam as expectativas interpessoais e a identificação com as pessoas do grupo a que pertencem, com expressões de confiança e lealdade aos parceiros. Nesse estágio, qual que é a regra de ouro? É aquela que diz, devemos ser bons porque gostaríamos que o outro agisse do mesmo modo se estivesse no nosso lugar. Aqui é uma regra de ouro que se utiliza com criança e se utiliza, aliás, até com determinados adolescentes e alguns pré-adolescentes e assim por diante. Seria assim, olha, você agiu desse jeito, você mentiu, você bateu, você xingou a professora, você maltratou o colega, mas você gostaria que a outra pessoa também agisse dessa forma com você? Aqui é interessante porque, de um ponto de vista moral, já implica que o indivíduo ele consiga fazer uma projeção dele na outra pessoa, né? E consegue fazer uma projeção da outra pessoa nele. Então seria basicamente, olha, eu não irei fazer isso, por quê? Porque eu não gostaria que o outro no meu lugar fizesse isso. Então, por exemplo, eu não irei xingar o colega da minha sala de aula, porque eu não quero que o colega me xingue. Não é? Confiança, lealdade em relação aos parceiros, né? Como funciona isso, né? Então você tem, desde lá, e o interessante é isso, a minha filha está saindo do ensino infantil e agora vai adentrar o ensino fundamental 1. Ela já tem as amigas dela, né? E os amigos, os grupos, né? Os grupinhos, né? O que a gente na vida adulta começa a chamar de panelinhas, né? Ela tem 5 anos de idade, tem as amiguinhas, né? Outro dia combinaram de ir para a escola todas com bolsinha mesmo, não é?
outro dia combinou com duas amigas de que as três, então, né, ela e as duas amigas iriam com um short saia, né, que é o uniforme da escola. Então já começa a ter uma identificação, né? Quem que é o meu parceiro tem que ser leal, não é? Olha que interessante, tem que ter uma lealdade, né? Eu até brinquei com ela, eu falei assim, não, mas coloca aquele short saia. Ela falou, não é esse, é aquele outro assim, com a pontinha que não é redonda, é quadrada, pontinha. Eu falei, não, mas só tem esse aqui com a pontinha redonda. Já quis chorar. Não, mas não foi o que eu falei, né? Porque fulana vai ficar triste com o que eu vou fazer, que não é o que combinou. Então, quer dizer, uma lealdade, né? Então, tem que agir segundo, não é? Aquilo que foi previamente estabelecido, combinado, né? Bom, dentro do nível convencional, há o quarto estágio. Dentro do nível convencional, o quarto estágio. As relações individuais organizam-se do ponto de vista das instituições, da manutenção da ordem social e da sociedade concreta. Aqui perceba que já é assim um desenvolvimento bem interessante de um ponto de vista moral. Por quê? Porque, perceba, olha o conceito que foi introduzido aqui. Sociedade. Então, as minhas relações de indivíduo com os outros, as minhas relações com a coletividade, precisam ser relações que tenham em vista uma ordem na sociedade. E não uma sociedade que simplesmente, tão somente existe na minha cabeça, né? Mas uma sociedade concreta. Não é um conceito abstrato, pura e simplesmente. Eu vivo em uma sociedade, não é? As minhas ações são ações que interferem na sociedade em que eu vivo. Falando disso agora, veio à minha mente um outro exemplo do carnal, que não quer dizer necessariamente, não está assim, necessariamente de acordo aqui com com esse nível, esse estágio, mas é um exemplo muito interessante, pessoal, de um ponto de vista ético. Não é? Que ele diz assim, olha, trafegando de carro, não é? Em São Paulo, volta e meia a gente escuta um palavrão. Não é? Aí um belo de um dia eu escutei lá, seu filho da puta! Ao invés de eu abrir o vidro e começar a xingar e falar que não, que puta é a mãe dele, que assim por diante, a reflexão é até cômico, né? Até uma reflexão cômica, mas a reflexão que eu posso fazer minha mãe foi chamada de puta, primeiramente, ela é puta. Minha mãe sei lá, é uma prostituta, ela... O que é? Garota que faz programa? Não faço programa. Então não é puta. Então se não é puta, por que você vai, não é, sair do carro, esbravejar, pegar uma arma, atirar lá na pessoa que te xingou de filho da puta? Primeira reflexão. Segunda reflexão. Caso a minha mãe seja uma puta, de fato, né? Minha mãe é uma puta, né? Por exemplo. Por que eu vou ficar bravo, então, com o esbravejamento da pessoa em relação a mim? Então, quando a gente faz uma reflexão ética, pessoal, isso implica que eu saia do centro da ordem do universo, do mundo, da sociedade, e perceba que ao meu redor há outros indivíduos. É necessário um reconhecimento do outro. É isso que o Kohlberg está falando.
E quando eu reconheço o outro, eu tenho que reconhecer que o outro tem interesses. E tem problemas, e tem princípios que... determinados princípios não são os mesmos que os meus, foi criado de uma outra forma, não é? Há coisas em relação a ele com as quais eu irei concordar e coisas com as quais eu irei discordar. Na nossa próxima aula, eu irei falar sobre o terceiro nível de moralidade segundo Kohlberg, que é o nível pós-convencional. Beleza?